clarão da explosão ilumina o céu noturno por 3 segundos inteiros. O tenente Marcelo Tavares se joga no chão lamacento quando os fragmentos de morteiro passam silvando sobre sua cabeça. Ao seu redor, no que restou de um casarão italiano, nos arredores de Castel Nuovo, 32 soldados americanos estão presos há 16 horas, cercados por uma companhia alemã que transforma cada tentativa de resgate em carnificina. Mas o que mantém Tavares acordado não é o fogo inimigo, é o gemido constante dos feridos no andar de baixo. 8 americanos precisam de cirurgia nas próximas horas ou morrerão. O problema é que o único médico brasileiro no setor, o capitão Henrique Moura, está a 2 quilômetros de distância. E entre ele e os feridos há 300 alemães entrincheirados. É 4 da manhã de 12 de abril de 1945 e Tavares acaba de ter uma ideia que seus superiores considerarão insana ou genial. Dentro daquele casarão destruído, entre escombros e sangue, estão 3 prisioneiros alemães capturados na véspera. Um deles veste o uniforme cinza com a cruz vermelha do corpo médico da Wehrmacht. E esse homem pode ser a única chance de salvar 390 vidas antes do amanhecer. A situação havia começado 3 dias antes, quando a Força Expedicionária Brasileira recebeu ordens para apoiar uma ofensiva americana no Vale do Pó. Os brasileiros deveriam flanquear pelo setor leste, enquanto a 10ª Divisão de Montanha Americana atacava o centro. Mas a inteligência aliada subestimou brutalmente a resistência alemã. O que deveria ser uma operação de 2 dias transformou-se em um moedor de carne. Companhias americanas foram cercadas, pelotões brasileiros foram isolados e as linhas de suprimento viraram alvos de artilharia inimiga. O capitão Moura, médico militar de 34 anos formado no Rio de Janeiro, vinha operando sem parar por 72 horas quando recebeu a mensagem pelo rádio. Um pelotão brasileiro havia conseguido chegar até o casarão onde os americanos estavam cercados, mas não tinha força para romper o cerco alemão. Pior, 8 feridos graves precisavam de cirurgia urgente. Moura tentou organizar uma evacuação, mas cada ambulância que tentava se aproximar era destruída pela artilharia alemã. Os alemães sabiam exatamente onde os aliados estavam e transformaram a área em zona de morte. Era impossível chegar até lá. Pelo menos era o que todos pensavam. O tenente Tavares era um homem prático. Nascido em São Paulo, professor de matemática em sua vida civil, ele tinha uma habilidade irritante de resolver problemas complexos com soluções diretas, que deixavam seus superiores sem argumentos. Quando olhou para o prisioneiro alemão, com a insígnia médica, uma ideia começou a se formar. O prisioneiro se chamava Klaus Reinhardt, 38 anos, médico militar com experiência na frente oriental. Ele havia sido capturado quando sua posição foi tomada pelos brasileiros na noite anterior, junto com 2 soldados de infantaria. Reinhardt falava um inglês funcional, aprendido antes da guerra, e vinha observando nervosamente os feridos americanos gemendo no porão. Tavares se aproximou dele com cautela. Através de um intérprete brasileiro que falava alemão, Tavares fez uma pergunta direta. Reinhardt era realmente um médico cirurgião? O alemão confirmou. Tinha 15 anos de experiência, incluindo 3 anos de frente de batalha. Tavares então fez a proposta que mudaria tudo. Se Reinhardt concordasse em operar os feridos americanos usando os escassos suprimentos médicos que os brasileiros tinham, Tavares garantiria sua segurança e tratamento como prisioneiro de guerra conforme as convenções de Genebra. Mas havia mais. Tavares tinha um plano mais audacioso. Se Reinhardt conseguisse estabilizar os 8 feridos críticos, Tavares usaria isso para negociar uma trégua temporária com os alemães que cercavam o casarão. O argumento seria simples. Havia um médico alemão dentro, prisioneiro, mas trabalhando para salvar vidas de ambos os lados.
Os alemães poderiam enviar suprimentos médicos através das linhas. Em troca, os brasileiros permitiriam que os alemães verificassem que Reinhardt estava sendo bem tratado e trabalhando em condições adequadas. A ideia era usar a própria humanidade do médico alemão como ponte para uma solução que salvaria vidas de todos os lados. Reinhardt ficou em silêncio por um longo momento. Ele olhou para os feridos, depois para Tavares, depois para os soldados brasileiros que o observavam com desconfiança. Finalmente, ele perguntou se os brasileiros realmente pretendiam deixá-lo tratar americanos, os mesmos homens que seus compatriotas tentavam matar há dias. Tavares respondeu com uma frase que Reinhardt jamais esqueceria. Aqui dentro não há alemães ou americanos, só homens feridos e um médico que fez um juramento de salvá-los. Se essa história já está te impressionando, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio sobre a coragem e a inteligência dos brasileiros na Segunda Guerra. Deixe um like neste vídeo e comente abaixo o que você acha dessa estratégia ousada do Tenente Tavares. Essas histórias precisam ser conhecidas por todos os brasileiros. Vamos continuar. Reinhardt concordou. Com um enfermeiro brasileiro chamado João Silva assistindo cada movimento, o médico alemão começou a trabalhar. O primeiro paciente era um soldado americano com estilhaços de granada no abdômen. A cirurgia tinha que ser feita ali mesmo, no chão do porão, sob a luz de lampiões e lanternas. Reinhardt improvisou ferramentas, usou técnicas que aprendera na Rússia, onde os recursos eram ainda mais escassos, e em 2 horas conseguiu estabilizar o americano. O segundo caso era ainda mais difícil. Um sargento com a perna dilacerada, que precisava de amputação imediata ou morreria de gangrena. Reinhardt operou com mãos firmes enquanto explosões sacudiam o prédio. Silva, o enfermeiro brasileiro, mostrou-se surpreendentemente competente, antecipando cada instrumento que Reinhardt precisava. Entre o segundo e o terceiro paciente, os 2 homens trocaram algumas palavras. Silva era de Recife, tinha 32 anos e 3 filhos. Reinhardt era de Munique, casado, sem filhos. Ambos odiavam a guerra e queriam apenas voltar para casa. Enquanto trabalhavam no terceiro paciente, Silva percebeu que Reinhardt estava chorando silenciosamente. Quando perguntou por quê, o alemão respondeu que fazia 3 anos que não conseguia realmente salvar ninguém, apenas tentava manter homens vivos tempo suficiente para voltarem ao fronte e morrerem depois. Ali, naquele porão, ele finalmente estava salvando vidas de verdade. Enquanto Reinhardt operava, Tavares executava a segunda parte de seu plano. Ele fez contato por rádio com o capitão Moura e explicou a situação. Moura ficou inicialmente chocado, depois intrigado. A ideia era arriscada, mas brilhante. Se conseguissem fazer os alemães concordarem com uma trégua, mesmo que temporária, poderiam não apenas salvar os feridos, mas também reforçar a posição brasileira e americana no casarão. Moura contatou o comando brasileiro, que contatou o comando americano. Houve resistência inicial, mas quando explicaram que 8 soldados americanos morreriam sem isso, a autorização veio. Agora vinha a parte mais arriscada, fazer os alemães concordarem. Tavares preparou um dos prisioneiros alemães de infantaria, um jovem soldado chamado Ernst, para levar uma mensagem às linhas inimigas sob bandeira branca. A mensagem era direta. Havia um médico alemão prisioneiro, operando feridos americanos e brasileiros dentro do casarão, usando suprimentos quase esgotados. Os brasileiros propunham uma trégua de 12 horas para permitir entrada de suprimentos médicos alemães e evacuação dos feridos mais críticos. Em troca, oficiais alemães poderiam verificar que o Dr. Reinhardt estava sendo tratado conforme as convenções internacionais. Ernst saiu ao amanhecer, carregando a bandeira branca e a mensagem escrita em alemão.
Soldados brasileiros o cobriram até o limite da terra de ninguém. Então, ele seguiu sozinho. Do outro lado, atiradores de elite alemães o mantiveram em suas miras até que um oficial ordenou cessar fogo. Ernst entregou a mensagem ao comandante alemão do setor, o major Otto Krause, um veterano endurecido da campanha da África. Krause leu a mensagem 3 vezes, incapaz de acreditar no que estava lendo. Brasileiros propondo uma trégua, usando um de seus próprios médicos? Era loucura, truque ou ambos. Mas quando Ernst confirmou que o doutor Reinhardt estava realmente operando feridos no casarão e que estava sendo tratado com respeito, Krause hesitou. Ele conhecia Reinhardt pessoalmente. Era um dos melhores cirurgiões da divisão. A ideia de que brasileiros o estivessem usando para salvar americanos era ultrajante, mas também intrigante. Krause convocou seus oficiais para discutir a proposta. A maioria queria rejeitá-la como propaganda brasileira. Mas um capitão médico alemão, Dr. Werner Stolz, argumentou que se Reinhardt estava realmente operando em boas condições, seria moralmente impossível recusar suprimentos médicos. Mais importante, uma trégua de 12 horas permitiria que os alemães reposicionassem suas forças sem sofrer baixas. Krause tomou uma decisão calculada. Ele enviaria o Dr. Stolz, junto com Ernst, de volta às linhas brasileiras para verificar pessoalmente a situação de Reinhardt. Se tudo fosse confirmado, ele consideraria a trégua. Às 8 da manhã, Stolz e Ernst atravessaram a terra de ninguém sob bandeira branca. Soldados brasileiros os receberam com armas apontadas, mas sem hostilidade. Tavares os escoltou pessoalmente até o porão onde Reinhardt operava. O que Stolz viu o deixou completamente sem palavras. Reinhardt estava no meio de uma cirurgia complicada em um soldado brasileiro que havia levado um tiro no tórax. Silva segurava uma lanterna enquanto outro enfermeiro brasileiro limpava sangue. Instrumentos cirúrgicos improvisados estavam dispostos em uma tábua de madeira limpa. O ambiente era primitivo, mas organizado e o mais chocante. Reinhardt trabalhava com total concentração, como se estivesse em um hospital em Berlim e não em um porão bombardeado cercado por inimigos. Quando Reinhardt finalmente notou Stolz, ele simplesmente acenou com a cabeça e continuou operando. Stolz perguntou em alemão se Reinhardt estava sendo forçado a fazer aquilo. Reinhardt respondeu, sem tirar os olhos do paciente, que ninguém o forçava, que ele estava fazendo o que qualquer médico deveria fazer, salvar vidas independentemente do uniforme. Stolz passou 2 horas no casarão, observando Reinhardt operar mais 2 pacientes, conversando com soldados brasileiros e americanos, inspecionando as condições. Ele percebeu que os brasileiros estavam tratando Reinhardt não como prisioneiro, mas como colega. Mais importante, percebeu que os suprimentos médicos estavam realmente acabando. Sem plasma sanguíneo, morfina e antibióticos, os pacientes que Reinhardt havia estabilizado morreriam nas próximas horas. Quando voltou às linhas alemãs, Stolz fez um relatório detalhado a Krause. Sua conclusão foi clara. Os brasileiros estavam sendo sinceros. Reinhardt estava salvando vidas de inimigos voluntariamente e sem ajuda médica imediata. Americanos, brasileiros e possivelmente até alemães feridos que poderiam ser capturados morreriam desnecessariamente. Krause enfrentou a decisão mais difícil de sua carreira. Aceitar a trégua seria visto por alguns como fraqueza. Mas recusar seria condenar Reinhardt e dezenas de feridos à morte. Ele pensou por 1 hora inteira. Depois tomou a decisão. Ele aceitaria uma trégua limitada de 8 horas, não 12. Suprimentos médicos alemães seriam enviados ao casarão. Feridos críticos seriam evacuados. E ambos os lados manteriam posições, mas cessariam fogo. A mensagem foi enviada aos brasileiros ao meio-dia. Gostando dessa história incrível de estratégia brasileira?
Então não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Estamos revelando episódios da FEB que poucos brasileiros conhecem. Deixe nos comentários. Você acha que o Tenente Tavares foi um gênio tático ou apenas teve sorte? Queremos saber sua opinião. Agora, vamos ver como essa trégua mudou tudo. A trégua começou oficialmente às 13 horas. Por 8 horas surreais, a guerra parou naquele setor. Soldados alemães carregaram caixas de suprimentos médicos até uma linha neutra, onde soldados brasileiros as recolhiam e levavam ao casarão. Stoltz retornou com mais equipamento e, surpreendentemente, ofereceu-se para trabalhar junto com Reinhardt. Tavares aceitou. Pela primeira vez na história daquele setor da guerra italiana, 2 médicos alemães e 3 enfermeiros brasileiros trabalharam lado a lado, operando feridos de 3 nacionalidades. O capitão Moura finalmente conseguiu chegar ao casarão com suprimentos adicionais que havia requisitado. Quando entrou no porão e viu brasileiros, americanos e alemães trabalhando juntos para salvar vidas, ele ficou emocionado. Moura assumiu a coordenação médica geral, organizando a evacuação dos feridos mais críticos e planejando cirurgias para os que podiam esperar. Reinhardt e Stoltz o trataram com respeito profissional, compartilhando técnicas que haviam aprendido na frente oriental. Moura, por sua vez, mostrou-lhes métodos que médicos brasileiros haviam desenvolvido para tratar ferimentos tropicais e infecções em ambientes com poucos recursos. Durante aquelas 8 horas, algo mais aconteceu além de cirurgias. Soldados brasileiros, americanos e alemães conversaram. Um soldado alemão de 22 anos, ferido na perna, contou a um brasileiro que estava há 3 anos lutando e só queria voltar para sua fazenda na Baviera. Um sargento americano admitiu que tinha medo de morrer, sem nunca mais ver seus filhos. Um cabo brasileiro de Minas Gerais compartilhou cigarros com um alemão, descobrindo que ambos tinham trabalhado em Minas antes da guerra. Essas conversas breves e fragmentadas revelavam a tragédia da guerra. Homens comuns forçados a se matar por causas que muitos mal compreendiam. Mas também revelavam algo mais importante: que humanidade básica sobrevivia mesmo nas piores circunstâncias. Tavares observava tudo com atenção. Sua estratégia havia funcionado, mas as consequências eram maiores do que ele imaginara. Não se tratava apenas de salvar vidas imediatas, mas de provar algo fundamental sobre brasileiros. Eles não eram os soldados inexperientes e incompetentes que muitos imaginavam. Eram homens capazes de pensar estrategicamente, agir com compaixão calculada e alcançar resultados que soldados mais experientes não haviam considerado possível. Às 20 horas, a trégua terminou. Os suprimentos haviam sido entregues, 32 feridos críticos haviam sido evacuados e os médicos haviam estabilizado outros 18 que permaneceriam no casarão. Reinhardt e Stoltz foram oficialmente classificados como prisioneiros de guerra e enviados para um campo próximo, mas não antes de Reinhardt apertar a mão de Moura e Tavares. Ele disse em inglês que havia recuperado sua dignidade como médico graças aos brasileiros, que eles haviam lhe mostrado que ainda era possível ser humano na guerra. Stoltz foi além, dizendo que contaria a todos os soldados alemães que encontrasse sobre os brasileiros que priorizaram vidas humanas acima de vitórias táticas. Quando os alemães voltaram para suas linhas e os brasileiros reforçaram o casarão, todos sabiam que algo fundamental havia mudado. Os combates recomeçariam, inevitavelmente. Mas naquele setor específico, alemães e brasileiros agora se viam diferentemente. Os alemães tinham testemunhado que os brasileiros não eram amadores incompetentes, mas soldados disciplinados com valores sólidos. Os brasileiros haviam provado que podiam superar inimigos não apenas com armas, mas com inteligência estratégica e humanidade calculada. A história da trégua se espalhou rapidamente. No comando americano,
Oficiais ficaram impressionados com a ousadia e eficácia da estratégia brasileira. Um coronel americano comentou que em 2 anos de guerra na Europa nunca havia visto nada semelhante. Os brasileiros não apenas salvaram soldados americanos, mas usaram criatividade tática para alcançar objetivos que força bruta não conseguiria. Requisições brasileiras por suprimentos e equipamentos foram atendidas com nova prioridade. Unidades americanas começaram a solicitar apoio brasileiro em operações complexas, confiando em sua capacidade de improviso e pensamento não convencional. Entre os soldados na linha de frente, a história ganhou contornos quase míticos. Brasileiros que haviam usado médicos inimigos para salvar aliados, que haviam negociado com alemães no meio de uma batalha, que haviam provado que estratégia e compaixão podiam vencer onde força bruta falhava. Para soldados que enfrentavam morte diariamente, essa história oferecia algo precioso, prova de que inteligência e humanidade ainda importavam na guerra. Do lado alemão, o impacto foi igualmente profundo. Soldados alemães que enfrentavam brasileiros passaram a respeitá-los genuinamente. As piadas sobre incompetência brasileira desapareceram, substituídas por cautela respeitosa. Oficiais alemães estudaram a tática usada por Tavares, reconhecendo-a como ação estratégica sofisticada. Nos dias seguintes à trégua, operações brasileiras naquele setor tiveram sucesso inesperado. Os alemães lutavam, mas sem o fanatismo desesperado de outras áreas. Soldados alemães se rendiam com mais frequência, esperando tratamento decente baseado no que havia acontecido no casarão. Em uma semana, o setor que era considerado impenetrável foi tomado pelas forças brasileiras e americanas, com baixas surpreendentemente reduzidas. Analistas militares posteriores creditariam parte desse sucesso à mudança psicológica causada pela trégua. Alemães que respeitavam os brasileiros lutavam com menos determinação suicida, sabendo que rendição não significava morte ou tortura. Tavares foi condecorado com a Medalha de Guerra pelo Exército Brasileiro. Seu comando citou iniciativa estratégica excepcional, pensamento tático inovador e ações que salvaram vidas aliadas enquanto alcançavam objetivos militares críticos. Moura recebeu elogios formais por coordenação médica sob pressão extrema, mas ambos insistiam que o verdadeiro herói era Reinhardt, o médico alemão que havia escolhido seu juramento médico acima de lealdades nacionais. Silva, o enfermeiro de Recife, voltou para casa, após a guerra, carregando uma carta de Reinhardt, agradecendo pela oportunidade de ter salvado vidas novamente. A história dos brasileiros que usaram médicos inimigos para salvar 390 aliados tornou-se parte da identidade da Força Expedicionária Brasileira. Não era apenas sobre coragem sob fogo ou resistência em condições adversas. Era sobre algo mais profundo, a capacidade de pensar diferente, de ver soluções onde outros viam apenas problemas, de manter humanidade quando tudo conspirava para destruí-la. Os brasileiros haviam chegado à Itália enfrentando dúvidas e preconceitos. Muitos questionavam se tropas de um país sem tradição militar europeia poderiam lutar efetivamente. As próprias tropas brasileiras internalizaram algumas dessas dúvidas. Mas através de ações como a de Tavares, os brasileiros provaram não apenas que podiam lutar, mas que traziam perspectivas únicas que enriqueciam o esforço de guerra aliado. Sua disposição para soluções não convencionais, seu respeito por vida humana mesmo de inimigos e sua capacidade de improviso criativo tornaram-se marcas registradas que aliados admiravam e inimigos respeitavam. Quando veteranos da FEB voltaram ao Brasil, trouxeram essas histórias consigo, histórias que ajudaram a construir identidade nacional de inteligência e dignidade em circunstâncias extremas.
Se você está impressionado com essa história de estratégia e humanidade brasileiras na Segunda Guerra Mundial, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo para que mais brasileiros conheçam os feitos da FEB que foram esquecidos por décadas. Comente abaixo. Você conhecia essa história? O que ela diz sobre o caráter do povo brasileiro? Queremos ouvir suas reflexões. Obrigado por assistir e até o próximo episódio sobre os heróis brasileiros que mudaram a Segunda Guerra Mundial.